Números 19. E salvação falou ao tirado e ao grande montanha, dizendo: Tirado, né, é a minha tradução para o nome de Moisés, porque ele foi tirado da água. Então a moça deu a fama dele de tirado. E grande montanha é Arão. Ele é irmão mais velho de tirado por 3 anos. E salvação é o nome que eu dou para Deus, não para a palavra Deus, mas para o nome dele. Para a palavra Deus, eu chamo de Salvador, que no idioma original da Bíblia está como Elohim, por questão dos pictogramas. E salvação, porque Jesus significa Jeová é salvação. Então, se o nome de Jesus está falando que Jeová é salvação, quem sou eu para discutir? 2. Esta é a regra da direção que salvação determinou, dizendo. Agora, determinou, nas traduções tradicionais, vai estar como ordenou, ou algo assim. Vai estar como ordenou. Fale aos descendentes do persistiu com o grande pastor, que eles peguem a você uma vaca vermelha íntegra, na qual não há defeito, e sobre a qual não subiu jugo de esgotamento. Agora, descendentes. Aqui também. Descendentes, eles usam filhos. E outros tiram a palavra filhos e colocam no gentílico, por exemplo, israelitas. Mas é a palavra descendente, na verdade, porque não é apenas usado para a geração seguinte, é usado para todas as gerações seguintes. E isso é a definição da palavra descendente. Que eles peguem a você uma col vermelha íntegra, na qual não há defeito. Isso, tá. Jugo de esgotamento. Na verdade, é só a palavra jugo. Só que você aí reflete-se, né? Mas para que o jugo? O que que isso faria? Então, aí fica muito interpretativo. Então, a raiz da palavra jugo é a palavra esgotamento. É algo que gera cansaço. Então, por isso que eu chamei de jugo de esgotamento, para saber qual é a função do jugo, diante do ponto de vista do idioma original da Bíblia. 3. E vocês vão pôr ela ao grande pastor ajudou, o operador de purificação. E ele vai fazer ela sair para fora do acampamento e vai degolar ela à frente dele. Operador de purificação é a real tradução da palavra sacerdote, porque sacerdote fica algo muito abstrato. Então, ao misturar a raiz do que o hebraico dá com a raiz do que o grego dá, que é o idioma do Novo Testamento, eu cheguei à conclusão de operador de purificação. Isso aqui é um ritual muito interessante, porque isso aqui é o que ocorre com Jesus salvação. Ele foi tirado para fora, né, da cidade, que foi onde ocorreu a cruz, e foi degolado. Ele era simbólico, né, vamos lembrar que a vaca, ela é a palavra Aleph também, né, porque é um boi também, uma vaca, né, só que no sentido da vaca é sem o chifre, íntegro, no qual não há defeito. Então, nós temos essa ligação forte aí entre bovinos e salvação, porque a primeira letra do alfabeto é justamente um boi. E é esse Aleph, então, quando fala, ele é o Aleph e o Tav, ele é o sinal, ele é a cruz. Então, tem um encaixe aqui assim também. 4. E o grande pastor ajudou, o operador de purificação, vai pegar do sangue dela com o dedo dele e vai respingar para a frente da tenda do momento do sangue dela, 7 vezes. E aí aqui é um dos lugares que eu falo, ó. A palavra 7, ela também, o número 7, ele também tem uma raiz que significa uma palavra, e o número 7 significa juramento. Então quando você fala, por que 7 vezes? Bom, porque aquilo era um juramento. Aquele processo todo da cruz era um juramento entre salvação e a humanidade. Então, não é por acaso, 7 é o número da sorte, 7 é o número das coisas boas. Não, obviamente é porque se liga à cruz aqui.
mas não tem a ver com uma numerologia ou misticismo, é simplesmente porque no hebraico, no idioma original da Bíblia, também é raiz de uma palavra que significa um juramento, né. Então, não é uma questão de misticismo, é uma questão de literatura. 5. E ele vai queimar a vaca aos olhos dele, a pele dela e a carne dela, e o sangue dela. Sobre o excremento dela ele vai queimar. E aquilo, né? Nas traduções tradicionais, eles não fazem diferenciação entre queimar e fazer fumaça. Eu faço. Então, esse queimar é para realmente erradicar. Dá-se a entender que o fogo é um instrumento de julgamento. Então, isso aqui o que acontece? Isso aqui é o que ocorre na cruz, né? O Ao julgamento diante da cruz, né, onde o Cristo é inteiro julgado. Então é por isso que essa vaca, ela é queimada dessa forma, que isso aqui é para espelhar a cruz, ou a madeira que eu chamo, né. 6. E o operador de purificação vai pegar madeira de firme cedro, e pincel e sopo, e verme do vermelho escarlate, e vai arremessar no meio da queima da vaca. Tá, o operador de lembrando que a palavra cedro, a raiz é a palavra firme, por isso que eu chamo de firme cedro. Tudo que for qualidade intrínseca do objeto e a raiz da palavra, eu uso como nesse jeito. Eu coloco o adjetivo antes para demonstrar que aquilo faz parte da palavra. Isopo, por exemplo. A função do isopo era um pincel, então pincel e sopo, porque senão não dá para saber o para que servia o isopo, tá? Isopo para quê? Vai fazer sopa? Sopa de sopo? Não, é o que era usado para pincel. Tinha a mesma função do pincel, de você colocar algo para transpor para outro algo. Então eu chamo de pincel e sopo. E verme do vermelho escarlate. Agora, esse verme do vermelho escarlate é muito legal. Por quê? Aqui eu estou falando da ligação entre essa vaca que está sendo inteiramente queimada fora do acampamento, degolada à frente do operador de purificação, que é o sacerdote, que chama Grande Montanha, que tem ligação também com Jesus Salvação, e esse verme do vermelho escarlate também, tá? Vamos lembrar que essa vaca é uma vaca vermelha, olha aqui em cima, vaca vermelha íntegra, e aqui nós temos verme do vermelho escarlate. E aqui a coisa fica mais interessante ainda, porque esse verme do vermelho escarlate é um bichinho que ela morre e daí os filhotinhos dela comem a carne dela. Se eu não me engano, depois de 3 dias, eles se alimentam da carne dela para eles poderem viverem, para eles poderem ter o início de vida. E é exatamente isso o que ocorre, tá? E o próprio Cristo fala, né? Coma da minha carne e beba do meu sangue. Então, eu até vou além para dizer que a origem da palavra vermelho é exatamente a palavra verme, porque é um vermezinho que faz isso, tá? E na Bíblia tem 2 vermelhos. Tem o vermelho solo, que é o vermelho de Adão, e tem o vermelho do verme escarlate, que é uma cor escarlate. Então é muito interessante quando você começa a ir pela literalidade e pegar ponto a ponto o quanto tudo do Antigo Testamento se encaixa a Cristo na madeira, na cruz de madeira, e vai arremessar no meio da queima da vaca. 7. E o operador de purificação vai esfregar os trajes dele, e vai banhar a carne dele na água, e depois ele vai entrar no acampamento. E o operador de purificação vai ficar sujo até o anoitecer. E aqui também. Então, aí nós que somos os operadores de purificação da nossa própria vida, cada um é hoje o operador de purificação da própria vida dele, através do método de salvação. Ao reconhecer o sacrifício da cruz dessa forma, você fica limpo, é como se você esfregasse sua pele e você passa, né, aqui, ó, banhar, né, o Novo Testamento usa no sentido de batismo, que significa simplesmente submersão. Então, você vai vendo todo esse encaixe.
e você fica sujo até o anoitecer. E por que o anoitecer? Qual é a ligação que o anoitecer tem com tudo isso? Vamos lembrar que Cristo, quando ele morre, vira noite, tá? E eu já falei várias vezes do encaixe que Cristo tem com o sol. Não que Cristo é o sol da forma exata, mas o sol é uma representação de como Cristo funcionou e funciona na terra. É ele que dá vida a toda a terra, todo do solo. É ele que ilumina toda a vida, que ilumina todo do solo. Tá? E o que é o tempo de anoitecer? É o tempo que ele não está mais. E aí, qual que seria o encaixe da lua? O encaixe da lua são pessoas que tentamos refletir a luz do sol. Tá? A luz não é nossa, mas nós apenas refletimos a luz do Filho para as pessoas que possam estar sem a luz. Então você vê que até os astros, o Salvador Deus, ele fez os astros de uma forma que sempre transmite uma mensagem de salvação. 8. E o que queimar ela vai esfregar os trajes dele na água, e vai banhar a carne dele na água, e vai ficar sujo até o anoitecer. Porque é exatamente isso. O período do anoitecer é o período de quando é reconhecido a cruz, o Cristo morre, então tem todo esse encaixe. 9. E um homem limpo vai ajuntar o pó da vaca, e vai deixar de lado de fora do acampamento, em lugar limpo. E ela vai ser para a reunião dos descendentes do persistiu com o grande pastor, para o que se atenta, para a água da remoção. Ela é erro. E aí aqui, lembra de, acho que José, como é que tá na versão tradicional? José de Arimatia, eu não lembro do nome do, que foi falar com Pôncio Pilatos e para pegar o corpo do homem, né? Aí aqui quando você vê, né? E o homem limpo vai juntar o pó da vaca. Então aquele José ajuntou o pó da vaca. Quem seria a vaca nesse encaixe seria Jesus salvação. E vai deixar do lado de fora do acampamento. E levou ele para aquela cova, em lugar limpo, no lugar que nunca outro homem foi deitado, uma cova que nunca foi usada. Porque nós vimos aqui nos sacrifícios anteriores a isso, que a partir do momento que tem um corpo numa cova, que aquilo, né, aquele já não é um lugar limpo, que eles precisam se lavar e tem todo um processo. Então, né? E aí aqui, ó, e ela vai ser para a reunião dos descendentes do persistiu com o grande pastor. E aí o que acontece? Aquilo do Cristo, né, a sepultura dele é usado como um lugar de reunião dos descendentes cristãos, que aí nós entramos no verdadeiro significado de Israel, que é quem persiste com o grande pastor. Tá? Não é quem se diz persistir com o grande pastor do duplo sentido, né? As pessoas que se dizem religiosas, ou que buscam Deus, ou que buscam o Salvador, mas não são. Porque é para quem persiste com o grande pastor. E daí questiona-se, né? Se quem hoje se diz que é persistiu com o grande pastor, se de fato é. Aí é para se refletir. Lembrando que a tradução de persistiu com o grande pastor é, nas traduções tradicionais, Israel. Então vamos lá. E ela vai ser para a reunião dos descendentes do persistiu com o grande pastor, para o que se atenta, para a água da remoção. Ela é erro. Então ela é simbólica do erro, tá? E nas traduções tradicionais vocês vão ter aqui sacrifício do erro, alguma coisa assim. Aqui vai estar expiação, na outra vai estar oferta pelo pecado. Vamos ver que tá mais algumas aqui. Expiação, tirar pecado, tá cada uma coisa. Mas é de fato a palavra que é usada para pecado, que eu falo que na verdade é a palavra erro. Mas aí eles fazem uma questão de interpretação aqui. Mas na verdade é simbólico do erro, porque é ali que o erro é deixado. Sabe quando você ouve que o Cristo se tornou erro, Cristo se tornou pecado? É nesse sentido, tá? Isso aqui é erro, né? 10. E o que ajuntar o pó da vaca vai esfregar os trajes dele, e vai ficar sujo até o anoitecer. E isso vai ser para os descendentes do persistiu com o grande pastor e para o imigrante que migra ao meio deles, por regra de épocas. Aí agora aqui, ó, para ser regra de épocas é porque tem que
poder ser feito tanto antes do templo quanto na tenda. Então, após não haver mais uma tenda e não haver mais um templo, esse sacrifício continua sendo feito. Então, não faria sentido ser o contrário, a vida real espelhar o templo, mas sim o inverso, porque isso aqui é apenas uma ilustração de o que deve ocorrer no coração. Esse processo todo, ele é feito no coração sempre, por todas as épocas. E o templo e a tenda do momento aqui, da forma que era usada naquele tempo, era simplesmente uma ilustração e não o fato em si de que deve ocorrer no coração.